Nesse momento, vamos à correção, tá, do exercício 8. Ele diz o seguinte: para calcular a distância entre duas árvores situadas às margens opostas de um rio, nos pontos A e B, então uma árvore está no ponto A, a outra no ponto B, tá certo? Um observador que se encontra junto do ponto A afasta-se 20 metros, tá? Na direção da reta AB até o ponto C. Então ele segue a mesma direção e vai até o ponto C, beleza? E depois caminha em linha reta até o ponto D, a 40 metros de C. Então eu sei que o AC aqui, ó, tem 20 e eu sei que o CD mede 40, beleza? Do qual ele ainda pode ver as duas árvores. Então, do ponto D, ele avista a árvore B e avista a árvore A, tá? Tendo verificado que os ângulos DCB, ó, DCB é o ângulo no vértice C, tá certo? E BDC, então aqui é o ângulo no vértice D, tá? Medem respectivamente 15 graus e 120 graus, então aqui mede 15, aqui mede 120, beleza? Que valor ele encontrou para a distância entre as árvores se ele usou raiz de 6 como aproximadamente 20,4. Então ele quer saber a distância entre as árvores, tá, que estão no ponto A e no ponto B. Então ele quer saber essa distância x aqui, beleza? Vamos lá com calma então. Eu vou refazer o desenho aqui do lado, tá? Só que eu vou fazer ele um pouco maior, para a gente poder destacar aí algumas informações. Então, aqui eu tenho B, aqui eu vou ter o D, aqui eu vou ter essa medida. Aqui, ó, se eu pegar o valor inteiro, pessoal, eu tenho 20 mais x. E é isso que eu vou fazer. Então, aqui para mim é 20 mais x. Esse é o ponto B, esse é o ponto C, esse daqui é o ponto D, tá? Aqui no ângulo D eu tenho 120 graus e aqui eu tenho 15 graus. Aqui mede 40. Bom, eu tenho que calcular esse 20 mais x, porque o que me interessa é o x, que é a distância da árvore A até a árvore B. O que eu tenho que relacionar aqui? Dois lados e dois ângulos. E mais, se eu tenho dois ângulos, automaticamente eu tenho o terceiro também. Lembre-se que esse ângulo aqui é o que falta a esses dois para dar 180. Bom, 120 com 15, 135. Para chegar em 180, faltam 45 graus. Então, pera lá, professor, como é que você chegou no 45? Eu fiz, pessoal, 180 menos 120 menos 15. Então, se eu pegar os 180 e tirar 120, dá 60. Se eu tirar 15, dá 45, tá bom? Então, esse ângulo de 45 é o que falta para dar 180. Por que o 180? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180, beleza? Aqui, então, para relacionar dois lados e dois ângulos, o que eu vou fazer? Lei dos senos. O que me garante a lei dos senos? Que um lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual a qualquer outro lado dividido também pelo seno do ângulo oposto. Então, quais são os lados que eu quero relacionar? O BC, então o BC dividido pelo seno de D, que é o seno do ângulo oposto, é igual ao CD, que é o outro lado que eu vou relacionar. Pessoal, por que eu estou usando o BC e o CD? O BC é o que eu quero calcular, o CD é o valor que eu conheço. Não tem sentido usar o BD, porque daqui eu não tenho informação nenhuma, tá bom? E o CD é dividido pelo seno do ângulo oposto. Nesse caso aqui, ó, é o ângulo B. Prontinho. Está escrita a fórmula, eu vou substituir os valores. Então, no lugar do BC, eu vou com 20 mais x. No lugar do seno de D, eu vou usar o seno de 120. Isso daqui tem que ser igual. No lugar do CD, o 40. E aqui o seno de raiz de 2. Opa, raiz de 2 sobre 2 não. Seno de 45. Tá certo?
Pronto. Vou continuar agora, vou fazer as contas aqui do lado. Eu vou ter que o 20 mais x dividido o seno de 120, vamos a algumas anotações aqui, ó. É exatamente igual ao seno de 60. E isso vai dar raiz de 3 sobre 2. Professor, por que eles são iguais? Porque a soma dos ângulos é 180. E quando a soma de dois ângulos for 180, o seno de um é igual ao seno do outro. Isso é regra, tá bom? Isso é definição aí que vem do estudo de arcos suplementares, arcos cuja soma são 180, beleza? Então, sempre que a soma entre dois arcos for 180, o seno de um é exatamente igual ao seno do outro, beleza? Bom, continuando então. Então, eu tenho aqui o 20 mais x dividido pelo raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 120, que é igual ao seno de 60, vai ser absolutamente igual ao 40 dividido pela raiz de 2 sobre 2, tá? O que eu faço agora? Vou multiplicar em x. Antes de multiplicar em x, se você preferir, como as duas frações que dividem têm denominador 2, você pode cancelar esses dois aqui, sem problema nenhum, tá certo? Aí a minha conta fica assim, ó. Eu vou ter 20 mais x, que é multiplicado pela raiz de 2, assim como 40 é multiplicado pela raiz de 3. Aqui na primeira parte eu sou obrigado a fazer a distributiva, então raiz de 2 multiplica o 20 e o x. E aí eu vou ter 20 raiz de 2 mais raiz de 2x. Tudo isso é igual a 40 vezes raiz de 3. Vou continuar essa conta aqui. Eu vou fazer aqui embaixo mesmo, pessoal. Depois, para quem vai assistir o vídeo, vai ver a correção escrita vai estar com a lousa organizada de maneira diferente, tá bom? Mas as contas serão as mesmas. Então, vamos lá. Eu quero achar o x, então eu tenho que ir passando tudo para o outro lado. Então, vai ficar raiz de 2x, que é igual a 40 raiz de 3 menos 20 raiz de 2. Então, passei o 20 raiz de 2 subtraindo. E agora, para achar o x, eu pego a raiz de 2 e passo ela dividindo. Então, eu vou ter que o x é igual a 40 raiz de 3 dividido pela raiz de 2 menos 20 raiz de 2 dividido pela raiz de 2 também. Percebam que quando eu passo um número dividindo uma subtração, esse número divide os dois valores. Professor, poderia ter colocado uma barra inteira e o raiz de 2 embaixo de tudo? Poderia. No entanto, se você faz isso, você perde, por exemplo, aqui a possibilidade de efetuar o cancelamento das raízes de 2, melhorar um pouco a sua situação, tá? Então, essa é a primeira parte. Só que aí eu não cheguei na resposta, ele pediu para usar o tal da raiz de 6. Aí, como é que eu uso a raiz de 6, né? Fica tranquilo. Eu não posso ter, ou não é comum, deixarmos escritas respostas na forma irracional, com o irracional no denominador, tá? Então, normalmente eu tiro essa raiz daqui de baixo. Como é que eu faço isso? Eu multiplico em cima e embaixo pela raiz de 2. Então, eu vou ter aqui que o x é igual a 40 raiz de 3 sobre raiz de 2. Tudo isso daqui, ó, é multiplicado em cima e embaixo pela raiz de 2. Por que eu faço isso? Porque aqui embaixo, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. E quando eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, eu posso cancelar a raiz e o resultado é 2. Então, fazendo essa operação aqui embaixo, o denominador vai ser 2, tá? Então, vai ficar assim, menos o 20. Aí, o meu x, então, é igual a 40 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6. Quando eu tenho o mesmo tipo de raiz, eu posso fazer a multiplicação. E aqui embaixo vai dar 2 pelo fato do que eu expliquei. Tudo isso menos 20. Bom, agora eu posso dividir o 40 pelo 2, vai dar 20. E eu posso trocar a raiz de 6 pelo 2,4, que foi o valor que ele me forneceu. Então vai ficar, para a gente terminar aí, mais um pouquinho de espaço, né? Então vai ficar x
igual a 20 vezes 2,4 menos 20. 20 vezes 2,4 é exatamente 48. 48 menos 20 é igual a 28. Como as unidades ali do exercício foram dadas em metros, a resposta sai em metros também. Tá aí, pessoal, a correção, a resolução comentada do exercício número 8. Beleza? Prontinho, deixa eu colocar aqui, ó, para vocês poderem ver ela na totalidade. Beleza.